Pessoal, boa tarde, então, a todos. Né? Hoje é com um imenso prazer, né, que eu trago esses dois gigantes, né, que eu conheço já há um bom tempo, e eles intitularam esse encontro com vocês, né, com o pessoal da licenciatura aí, como Piraju com Gosto de Peixe, conversa sobre música e jornalismo. Então, hoje a gente vai ter aí, né, a gente vai aí um pouquinho para o caminho das artes e a gente vai tentar fazer aí uma série de diálogos que são importantes dentro, né, da nossa proposta de formação plural, né? Então, eu vou primeiro apresentar, né, o professor Luciano aí, recém-chegado aí ao nosso encontro. O professor Luciano hoje, ele é chefe de departamento, então vocês já sabem que todo chefe de departamento tem um tempo extremamente, né, curtíssimo. Então, eu já queria de antemão já agradecer infinitamente a generosidade tanto do Paulo como do Luciano em participar aqui da disciplina, né, pela disponibilidade em trazer aí esses diálogos, né, transversais aí que faremos hoje, né? Tenho certeza que será realmente algo inédito, né, para nós aqui dentro, né, da Universidade de São Paulo, aqui no Departamento de Química. O professor Vitor Barros Maluli, Luciano Vitor Barros Maluli, é professor e pesquisador, então, da Universidade de São Paulo, e ele é chefe de departamento hoje do Departamento de Jornalismo e Editoração, né, da ECA, né, da USP, São Paulo. Então, o Luciano deve estar em São Paulo, eu imagino, né, e tem uma grande experiência na área de comunicação, com ênfase especialmente em radiojornalismo e jornalismo esportivo. Né? E o nosso querido professor Paulo Henrique da Silva, né, também conhecido por todos aí como Vigu. Então, na verdade, é o Vigu e o Maluli que estão aqui hoje, né, com vocês. O professor Paulo é formado em letras, né, em tanto português como francês, né, mestre em comunicação social, e tem uma parte muito significativa da sua vida, né, aí, então, devotada à música e composição. Então, o Paulo é um excelente músico e compositor, né, é alguém que, enfim, que nós acompanhamos desde a adolescência, né, então somos todos pirajuenses, então vocês estão vendo que hoje eu estou ambientada aqui com Piraju. E eu queria só trazer mais algumas palavras, né, com relação, então, né, tanto o Luciano como o Paulo, né, o Luciano, ele fez, né, graduação em comunicação social, né, com habilitação em jornalismo, né, fez mestrado também em comunicação social, doutorado em ciências de comunicação, e a livre docência foi realizada, então, em 2016, pela Universidade de São Paulo. Né? Realizou também um pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, e tem outras experiências também internacionais. E o Paulo, ele traz, né, eu acho que algumas palavras que eu, inclusive, pedi para ele, né, compartilhar comigo, mas eu acho que é extremamente importante e vai de encontro com o que a gente está trabalhando, não só nessa disciplina, como também na disciplina de articulação químico-pedagógica, que é justamente o foco na formação humana, na coesão cultural que envolve, então, essa formação, né, compreendendo o meio ambiente, as pessoas, a educação e a música, e a ligação de todos esses pontos, né, com a cidadania, né, com a comunidade, e o legado cultural, né, do município. E com isso ele acabou atuando também, né, ele é bastante atuante em Piraju, né, atuou como diretor municipal da cultura, né, e hoje ele é membro, né, do Conselho Fiscal da ONG TQT, eu acho que é assim que se pronuncia,
Tem que ter. E os dois, né, queridos, têm aí um trabalho maravilhoso aí também, uma coluna, né, a produção Palavra Nágua, né, um registro digital da memória e do turismo da Estância Turística de Piraju, né, e na verdade são duas pessoas, dois gigantes aí que amam essa interação da arte, né, com a natureza, com o meio ambiente, e são muito ativos, né, em várias iniciativas. Então, com isso eu passo agora a palavra para o Luciano e para o Paulo, que vão nos brindar, então, com essa tarde, e vai ser surpresa para mim também o que eles prepararam aí para o nosso diálogo. Paulo quer começar? Depois a gente já vai começar a aula. Eu acabei de falar com a Rogéria, antes de você entrar, Luciano, que eu passei pela ponte e deparei com uma obra de 5 andares e aquilo me deu vertigem. Queridos alunos, eu sou um professor que encerrou atividades em 2019. Mas eu sempre fui professor músico, professor, e, portanto, sigo minha estrada fazendo música. Essa questão que eu disse a Rogéria, enquanto o Luciano não havia ainda entrado, que me fez mal, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui para a gente começar. Pode ser? Um presente para vocês chamado vertedouro. É assim, ó. Vejo o vertedouro, não sei. Vertedouro verte a dor. Deu vertigem, deu vertigem. Pois é. A água quando cai, cai. A água quando vai, vai. Vejo o vertedouro, não sei. Vertedouro verte a dor. Uma obra de 5 andares numa ponte, na cabeceira de uma ponte, num rio que corta minha cidade. Que a professora Rogéria ou o Luciano os convidarão para passarem por aqui para ver. E eu moro aqui. Espero vocês aqui. Essa é uma canção própria, Vertedouro, poesia e música. Luciano. Então vamos lá, né? Então, gente, primeiro, muito obrigado pela presença, né? É uma honra. A Rogéria é uma amiga querida, de luta, de trajetórias. Guerreira. No plural, guerreira. E ela pediu para a gente uma temática para a gente falar para vocês sobre cores, luzes. E a gente conversou, né, uma temática para vocês. Só peço uma licença, que depois eu já falei para a Cláudia, talvez 5 minutos eu tenha que sair para encerrar um evento que está tendo aqui, junto com outro pirajuense, Rogéria, que é o Alessandro Risato, que é o novo diretor de inovações do IPT, aqui de São Paulo, e que está nos auxiliando a fazer umas atividades, chamam Ciclo de Cidades Tecnológicas e Comunicativas. Que bacana. Está ocorrendo o evento agora. E dentro disso, a gente vai começar já conversando com vocês. Dentro de tudo que a Rogéria explicou, né, que vocês estão trabalhando na área de química, em outras áreas, a gente vai tentar inverter esse processo, que é falando um pouco sobre a cor, né, e as nossas luzes invisíveis, por exemplo. Então, a gente pensou, né, dentro dessa trajetória, do que ilumina a gente, né, do que dá cor para a gente, como que essa luz, né, cria as nossas cores, o nosso imaginário.
E dentro dessa tradição, eu vou conversar, a gente vai basear, né? Eu vou me colocar no papel de jornalista de Piraju e do interior, caipira, acho que a maioria é caipira, né? É o nome correto. Gosto de ser caipira, tenho honra de ser caipira, né? E a gente vai falar um pouco sobre música urbana do interior. Não é a música caipira tradicional, mas aquela música da pessoa que está escondida, mas está cheia de luzes, cheia de cores. E a gente vai começar um papo com o Paulo, nosso querido Paulo Henrique Silva, né? O Vigu, ele me chama de Tuco, e eu chamo ele de Vigu, né? E a gente vai começar assim, relembrando e mostrando para vocês aonde estão essas referências, né? Aonde estão as luzes que trazem, né? As cores que iluminam. É um compositor, né? Um ativista político, um ativista cultural, que é o Paulo. E dentro disso eu vou começar, Paulo, conversando com você sobre a questão do lá de trás do seu imaginário de pessoas que influenciaram no teu caminho e trouxeram algumas luzes para você. A gente vai começar com o universo, né? Um pouco, vamos dizer assim, voltado para os homens que estiveram próximos a você, os seus irmãos, né? Que já se foram, que estiveram muito presentes na sua vida. Nosso querido Luiz, né? Que está aí firme e forte, é uma pessoa que tem um vigor enorme, que a cada dia te inspira no seu cotidiano, né? O seu irmão mais velho. E principalmente gostaria de falar, né, não só do seu pai, que teve grande influência, mas principalmente do seu avô, que teve uma relação muito forte com a música, né? E que lá de pequeno você me contou uma história aí que eu queria que você contasse para os alunos aquele dia lá, que você lá pequenininho, ou aquilo que o seu avô disse para você naquele momento ali que você estava com ele. Paulo, poderia contar esse primeiro momento dessa primeira luz que você teve na sua vida? Claro, claro. É o seguinte, gente. Moro numa casa cujo fundo, lá na infância, chegavam aqui parques e circos e paravam no fundo da minha casa. Muito bem. A minha primeira experiência com isso foi no primeiro ano do ensino fundamental. Eu tinha 7 anos de idade. Eu olhava a montagem do circo pela janela. A casa alta, vocês imaginem aí, a casa alta, então saía na janela no fundo e via o circo sendo montado lá. Quando falei para o meu avô, a certidão de casamento dele, profissão, artista. Vocês vão vendo aí. E quando eu falei para ele, vô, esse circo eu quero ver. Já tinha visto outros, mas eu não tinha ido ainda. Olha que engraçado isso. Não tive interesse. E naquele eu falei, quero ir. E meu avô me disse, tudo bem, então, deixa eu terminar a montagem e nós vamos lá. E um detalhe importante é que meu avô, por ser artista, concedia água para parques e circos. Eles pegavam no quintal lá da minha casa. Muito bem. Quando esse circo foi montado, eu já estava na escola. Eu chegava da escola, né, estudava de manhã, chegava da escola e, né, ficava com a minha avó. Minha mãe trabalhava numa escola também. Ficava lá com a avó. Quando o circo montou, a primeira coisa que meu avô disse para mim, tá pronto, vamos lá, vamos ver. E saímos para o quintal para chegarmos ao circo. E eu estou olhando tudo aquilo e percebo que cheguei na lona do circo sozinho. Meu avô parou no meio do caminho. Ficou parado no meio do quintal, olhei para trás e falou, vamos, vô, vamos. Meu avô não veio comigo e falou, entra aí. Eu falei, vô, não, vem comigo. Entra aí, moleque. Eu falei, por favor, vô, vem comigo. Na terceira eu entrei sozinho. A hora que eu ergui a lona e vi o circo dentro, a cor e tudo mais, acabou, minha vida é outra. Minha vida mudou exatamente nesse processo porque eu vi sozinho. Meu avô não foi comigo, me enganou, me levou até o meio e falou, isso aí é para você ver sozinho, rapaz, tire suas próprias conclusões. E é um circo. E, ó, gente, falar a verdade, depois eu não queria mais sair de lá. E
eu era amigo de todo mundo imediatamente, como se aquilo fizesse parte do meu dia, percebem, né? E essa foi a primeira experiência com meu avô. Meu avô me provocou catarses assim, durante os próximos 5 anos com os quais nós convivemos, porque era um cara extremamente ativo, o primeiro dono de uma banca de jornais e revistas de Piraju. Então era uma coisa, o universo do meu avô era incrível, porque ele ia a São Paulo para, lógico, trazer jornais, revistas e livros. E eu ganhava do meu avô já livros como, por exemplo, Monteiro Lobato. Eu já ganhava coisas de Sítio de Pica-Pau Amarelo e essas coisas todas. Não tinha, meu avô não tinha o hábito de falar para mim, ó, isso aqui é presente para você. Meu avô enfiava embaixo do travesseiro e acabou. E ali eu encontrava aquilo que meu avô me dava, e a gente nem comentava muito a respeito. Ele só gostaria de saber se, por acaso, eu lia aquilo. Então ele começava a me perguntar umas coisas. E, enfim, minha vida com ele foi essa. Até os 12. Com 12 anos, queridos, eu fui ver o mar com meu avô. Fui para Santos. E nós tínhamos uma família lá. E fui com meu avô para a praia, evidentemente, para conhecer o mar, efetivamente. E lá eu olhei a perna do meu avô meio roxa, assim, sabe? E meu avô já na idade dos 70 anos e tudo mais. Magrinho, um serelepe, mas enfim. Aquele dia achei que ele não estava muito bom e também não me falou nada, gente, a respeito do mar. Só me disse para que eu ficasse sentado ali e esperasse por ele, que ele ia dar uma volta. Meu avô não voltou. Ele partiu. Ele teve um infarto fulminante, morreu na praia. Eu fiquei esperando por ele no lugar combinado, olhando, fiquei só contemplando o tamanho do mar. É isso. Eu fiquei na minha infância, na minha adolescência, com isso. Fiquei com o tamanho do mar, olhando para aquilo tudo, esperando. Meu avô não voltou. Eu refiz o caminho sozinho, onde estávamos, na verdade. Até hoje não sei como, mas refiz. Acho que criança tem, né? Deve ter anjo da guarda, essas coisas todas. E fui levado de volta para casa. Cheguei lá, falei, olha, perdi meu avô, muita gente, a gente se desencontrou, mas né, mal sabia que na sequência meu avô tinha partido mesmo. Mas o legado que ele me deixou, gente, agora vem a parte boa, é que meu avô me ensinou dessa maneira. Ele foi me mostrando e foi me apresentando coisas que, evidentemente, eram coisas grandes e coloridas. E isso fez a minha vida. Eu confesso para vocês que os amigos que eu tenho, as pessoas com as quais eu convivo e divido isso, com vocês agora, com o professor Luciano sempre, que é um irmão, com a Rogéria sempre, porque a gente sempre conviveu aqui. Gente, é isso mesmo. Sempre entrando nessas lonas, sabe? A vida é cheia disso e eu estou sempre fazendo isso. E como professor também fiz muito isso. Rasguei as lonas daquela coisa do pragmatismo da educação brasileira, daquilo que ela dificulta para professores, para todos, mas daquilo que nós temos, que carregamos, né, internamente, que a gente consegue reverter tudo e partir para cima. Então, esse caminho, na verdade, esse legado eu devo ao meu avô, à minha avó, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Continuando para o pessoal ter uma ideia, né? A gente ia tomar suco de beterraba lá na casa do Vigu, e a mãe dele, a especialidade dela era suco, sabe? E ela fazia uns sucos assim que você imaginava do que era, mas assim, eram maravilhosos, sabe? Os sucos. A tradição dos sucos da casa do Paulo era algo assim fantástico, né?
E para vocês terem uma ideia, gente, eu brinco com o Paulo que ele sempre foi muito mimado, viu, Rogério? Ele foi cercado de mulheres, a mãe, as irmãs protegeu muito o Paulo. E o Paulo, assim, sempre com o quarto dele lotado de jornais, lotado de revistas, lotados de discos, CDs, depois agora não tem nada disso. Ele está com um monte, ele só está hiper digital. E dentro desse universo, né, eu gostaria que você falasse, Paulo, dessas rosas, né, ou dessas roses que são sua referência, né, dessas mulheres que te protegem, que trouxeram para você algo exemplar, quer dizer, de você se sustentar ali para você poder, né, ter essas referências. Vocês podem ver, né, que nós já temos aí o mar, né, a luminosidade, as cores do mar, e das roses. O Paulo vai explicar para a gente essa proteção, esse sossego, essa luz que surgiu na sua vida através das suas roses, Paulo. Conta para a gente. Bom, as pessoas da minha vida, assim, que me levaram adiante e, inclusive, com uma certa tranquilidade necessária para absorver um pouco esse campo, gente, primeiramente da poesia, que é um campo que vocês sabem, muito vasto, mas que em países como o nosso parece estreito, parece pouco, percebem o que eu estou falando, né? Porque eu estou falando na questão não do editorial da poesia, na questão da percepção dela, né? Eu gostaria, como muitos, que a educação se enfronhasse muito mais na poesia, né? Entrasse, mergulhasse muito mais nesse universo, mas, enfim, não tem sido possível, mas eu fui levado para esse caminho, né, com o aval do meu avô aí, que vocês já sabem, e com pessoas, como o Luciano disse, próximas, minha família, duas irmãs muito, muito queridas. O Luciano fala que é mimo, e eu acho que é mesmo, porque eu não sei como é que elas entenderam. Aliás, eu acho que elas não entendiam essa questão de meu avô ter na certidão de casamento dele a profissão artista, né? Mas eu entendia desde que ele me mostrou o circo, então estava tudo bem. E esse mimo vem daí. Eu só sabia de, assim, algumas coisas. Ó, precisa dar uma estudada, né? Você vai precisar estudar, fazer coisas, e você precisa fazer alguma coisa com a música, né? Porque a música, olha, é verdade, gente, esse instrumento aqui, desde cedo eu me senti, sabe, na curiosidade de trazer o instrumento para si, né? E fazer disso uma leitura. Então, desde cedo fiz isso. Mas a minha família tinha, como disse o Luciano, minha mãe era de uma escola. Ela fazia merenda, fazia o que tivesse que fazer. Então ela vinha para casa, suco, ela era especialista mesmo, porque tudo que tinha ali ela fazia. E o Luciano é um professor que tomou muito suco de beterraba aqui, né? Aquilo, Rogério, vermelho, pense o liquidificador borbulhando de vermelho e a gente tomando aquilo. E dentro tinha laranja, limão, sei lá o que mais que a minha mãe punha, mas era uma coisa fantástica mesmo. Que saudade. E todas essas mulheres me levaram para esse caminho, gente. Eu fui meio cobrado também, viu, Luciano? Porque eu tinha um compromisso com a leitura que eu também não sabia nem de onde vinha. Mas depois que a música foi me mostrando caminhos, eu entrei no caminho denso da música também. Eu fui conhecer compositores que faziam um trabalho já com essa coisa da palavra, enfim. E sempre na minha vida mergulhei, né, nessas águas. Então as mulheres da minha vida, queridos e queridas, me encaminharam para tudo isso. E são pessoas com quem eu, a maior parte do tempo, dividi meus delírios, minhas loucuras em torno da música, da poesia,
do estudo, da referência, enfim. E depois que fui seguir meu caminho, eu poderia ter ficado em São Paulo, eu poderia ter ido para outros lugares, mas aí o Rio daqui começou a me... Né, a minha tradução foi essa, eu comecei a me aproximar cada vez mais disso, por extrema necessidade. E por ter sido diretor de cultura por 8 anos de um município e trabalhar com elementos dos mais variados tipos de arte, mas com artistas do mundo. Eu, a hora que vi, estava fazendo projeto com gente da África, com gente de Portugal, e essas pessoas passavam por aqui, e a única coisa que me dava referência para essas pessoas do mundo era o Rio. Claro, né, o objeto maior da minha cidade. O patrimônio da alma pirajuense é água. Portanto, tudo isso, mexendo mais uma vez esse caldo, vem dessa referência mesmo. Sempre alguém junto comigo, minha família, me dando esse aval, me levando adiante. E das irmãs, perdi uma irmã com câncer em 2017, que foi uma coisa muito difícil, que é a Rose, uma irmã gigante, gente, querida demais e que lutou até onde pôde. E, enfim. Mas isso tudo, ela também me deixa o mesmo legado de luta, de força, de condição de seguir adiante e enfrentar todas essas condições. As nossas condições hoje, com pandemia, com uma série de problemas que a gente está enfrentando, né? Todas essas condições me mostram, na verdade, esse caminho da luta diária, né? E de dizer para todo mundo, olha, a gente não pode desistir. E para não desistir, tem um elemento só que é cabível, enfrentar. E a gente enfrenta, e a gente segue adiante. E isso tudo, evidente, me dá força para continuar, porque é legado mesmo, legado da vida, da história. É isso aí que eu vivi nesse tempo todo, fazendo essas coisas. Mas um detalhe importante para os alunos é sempre misturando tudo, mesmo que não quisessem. Portanto, desafinando o coro dos contentes, sempre. Paulo, dentro dessa questão que você está trabalhando, né? Antes da gente ir para as coisas, a gente vai falar das pessoas. E vocês sabem, gente, que o Paulo ele sempre gostou de Gol, aquele carro Gol, marca Gol. Ele sempre teve esse carro, eu não sei porquê, sabe? Ele sempre gostou de carro Gol. E todo carro que ele colocava, ele colocava um adesivo. Música é tudo. E dentro desse música é tudo, parafraseando, né, o Tavito, né, a sua rua Ramalhetes, né, as suas ruas que você passou, as amizades do Paulo sempre estiveram relacionadas à música. A maioria dos amigos, das pessoas que conviveram com eles, de uma forma ou de outra, estavam relacionados, gostavam da música, né? E muito de música, acompanhava a trajetória, ia onde que ele ia, acompanhava a trajetória, né? Tem dias que ele estava hiper inspirado, tem dias que ele não estava inspirado, não queria conversar com ninguém. E dentro desse universo, desse ramalhete que tem, né, desses personagens que ele vai contar para você, das amizades, uma certa vez o Paulo foi com uma banda, né, para Londrina, no Paraná, onde que eu estudava, e resolveram ir numa casa de shows ali, que também era de uma pessoa que tinha morado em Piraju, a Zanza, que era farmacêutica, formada em Ribeirão Preto, aí onde vocês estão. E eles tinham um restaurante lá, um bar, e eles foram tocar na banda Moby Dick, a casa lotada, porque o pessoal, a gente mesmo fez um esforço para vender ingresso, então não tinha mais lugar, tá tudo lotado. E a hora que a gente chega lá, um pouco antes de começar o show, a primeira pessoa que entra foi Itamar Assunção. E o Paulo chega e pergunta para Itamar Assunção, um dos maiores músicos da história do Brasil e do mundo, né? O que aquele músico, né, o músico mais famoso, um dos músicos mais famosos do Brasil e do mundo,
tinha uma casa em Londrina, o que ele estava fazendo ali? Ele falou, olha, e o Paulo foi lá perguntar para ele, ele falou assim, eu vim assistir essa banda, porque essa banda eu não conheço. Eu paguei o ingresso, eu quero assistir essa banda. Para você ter uma ideia da onde aquela iluminação, eu acho que aquele dia foi um dia extremamente especial de uma pessoa, né, gente? Por isso eu tô falando para você que a luz ela é infinita mesmo, né? O que aquela pessoa iluminada estava fazendo ali e ele não arredou o pé até o final, Paulo lembra. E, Paulo, eu quero que você recorde para eles até das músicas que você tocou, que te inspiraram tanto naquele dia iluminado mesmo que a gente viveu ali em Londrina. Poxa, gente, falar para vocês de Tamar Assunção é uma coisa tão importante que todo sentido, na verdade, dessa memória me faz lembrar especificamente dessa cena que o professor colocou e de Itamar Assunção, que faria o show. Nós abrimos um show para ele, correto? Nessa casa. E nós tínhamos um trabalho de blues dos anos 30, 40, 50. E Itamar Assunção foi apresentar um trabalho para as Orquídeas. Itamar e as Orquídeas significa, na verdade, um show de um camarada, um compositor, com 9 mulheres. As Orquídeas, musicistas do primeiro mundo. E esse trabalho, assim, lembrando, né, com vocês aqui, da figura de Itamar, primeiramente. Um ser gigante, magro, alto, um conga. Vocês se lembram desse tênis? Conga? Não se lembram, né? Aliás, vocês não viram isso, né? Muitos alunos não viram. Um conga vermelho, que era uma coisa muito simples, mas, gente, um músico imenso, imenso. E que hoje eu devo isso ao Luciano, porque o Luciano fez parte desse processo. E eu saí dali mais convicto ainda de que a música fazia parte do meu processo, do meu sistema, da minha veia. E ter encontrado Itamar Assunção, até que a gente chegou para ele e perguntou, podemos fazer um blues de você? E ele respondeu poeticamente, sim, pode fazer blues de mim. Isso nós temos, inclusive, escrito por ele. Itamar partiu já faz um tempo, e uma figura importantíssima, gente, da vanguarda paulistana, da música brasileira, da música do mundo. Olha a poesia desse cara. Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Laranjas, maçãs e peras, bananas, figos de cera decoram a noite torta. Sob a janela do quarto, a cama dorme vazia. Encaro o nosso retrato, sorrindo sobre o criado no meio da noite fria. Está pingando o chuveiro. Que banho mais apressado. Molhado, caíste fora, no espelho minha alma chora, lá fora está tão gelado. Sozinha, nessa cozinha, em pé eu tomo um café. Na pia, a louça suja me lembra da roupa suja no tanque que a vida é. Itamar Assunção. Uma honra dividir com vocês aqui a importância dele, que eu devo responder agora. Está na poesia, está na leitura que esse músico, artista brasileiro providenciou, proporcionou a nós. E aí as coincidências, gente, são diversas. Diversas. Eu estou em São Paulo e
vou para um show de duas cantoras. Luz Marina é sobrinha de Tetê Espíndola, filha de Alzira Espíndola. E Serena Assunção, filha de Tamara Assunção, que também já partiu. E vou ao show delas na casa de Francisca, uma casa pequena, ou seja, pouco espaço, mas gigante de cultura, de informação, de arte. Gigante. Para assistir a um show lá, você ficava horas e horas numa fila, né, para disputar um lugar. Bom, nesse show, na casa de Francisca, não poderíamos fotografar. Não era admitido fotografar por lá. Mas as cantoras, e uma delas, minha amiga, me deu um toque, falou, olha, não pode fotografar, mas a gente precisa. E aí, o que vai ser feito? Eu falei, deixa comigo. E fiz umas fotos via celular, correto? E que, gente, foram as fotos do show. E Serena Assunção, uma artista brilhante, que lutou também contra um câncer de mama e partiu cedo, deixa um super disco para o mundo e tem esse registro fotográfico desse show que eu acabei fazendo. Essas coincidências, não sei dizer para vocês, mas só para entendermos aqui o colorido da cena, nunca vou esquecer, porque o palco da Casa de Francisca, pensem aí vocês, um palco mínimo, que cabia exatamente as duas cantoras e um percussionista. Uma luz amarela sobre elas, né, sobre os artistas ali, e mais nada. E todo o resto escuro. E a Casa de Francisca tem uma característica importantíssima. Ela não serve nada para você na hora do show. Ela pega todos os pedidos antes e você só vai se alimentar e tal depois do show. Então, assim, é silêncio total e o show. Uma casa super respeitada em São Paulo. E ter feito essa imagem delas, com aquela luz que havia no espaço, olha, gente, verdade, a fotografia absorveu a arte delas, assim, o possível de tudo que foi feito ali. As fotos ficaram lindas, eu fiquei até espantado, porque eu falei, poxa, eu não sou tão fotógrafo assim, mas ficaram boas mesmo. E foram as fotos registro desse show, né, que eu penso hoje em doar para o Museu Itamar, criado recentemente também, né? E então a importância desse artista na minha concepção, assim, no meu trabalho é total. Obrigado, Luciano, por lembrar. Paulo, dentro das suas lembranças, né, desse ramalhete, daqui a pouco eu vou retomar esse assunto das pessoas. Há um outro universo, né, das cores e das luzes invisíveis na sua vida, que você já revelou aqui para eles. E eu gostaria que, se você pudesse reproduzir, que é o próprio universo muito redescoberto agora, né, com a pandemia, que é a questão da sua própria casa, da sua própria residência. A gente redescobriu dentro do nosso universo, gente, principalmente com a pandemia, lugares que a gente nunca tinha percebido, né? E o Paulo, já há algum tempo, talvez uma questão, né, prevendo algo, né, uma sensibilidade enorme, ele compõe uma música que ele vai reproduzir um pouco para vocês agora, antes da gente comentar sobre ela, que marcou uma geração ali na cidade e até fora da cidade, que é fotografia. Paulo? Fotografia. Sim, ó. Fica feito fotografia. Aquela que registra o vento.
querem que o olhar se entregue. Tal fotografia. Fica na lembrança aquela cena que com o vento dança. Fica no armário, feito peça que saiu de moda. Fica no armário, feito peça que saiu de moda. Um trecho de fotografia, exatamente, que incrível, né? Mas acompanha um pouco minha loucura, gente, porque eu falei, né? Aquela que registra o vento. Fotografia registra o vento, eu não sei, mas essa harmonia, na verdade, é do vento. Creiam vocês, é do vento. Porque tem um espaço na minha casa no fundo, como falei para vocês, né? Da janela que eu via o circo sendo montado ali. Ali é um campo verde, gente. Tem muita árvore, é uma floresta quase que. O vento vem por ali. E ali eu compus essa canção nesse formato aqui, né? Gosto desses acordes porque é isso, eles têm gosto de vento mesmo. Fotografia. Vocês podem acessar depois, eu vou dar um link para vocês acessarem aí, tá? Pessoal, vocês observaram dentro desse ambiente, né, que a gente está reconstruindo, né, o universo do artista, né, desse processo que às vezes é desconhecido, né? E dentro desse processo a gente vai redescobrindo, né, o seu próprio universo, construindo, né, o universo daquilo que te traz inspiração, né, daquilo que te constitui como pessoa, né, daquilo que te cabe como luz, como cores, como luminosidade, como química da vida, né? Eu acho que essa é a grande química da vida. E dentro desse processo, né, o Paulo, ele começou a redescobrir, né, através de parcerias, de um universo, de um processo relacionando ponto, né, que ele tinha entre a casa e a rua, né, parafraseando Roberto da Mata, mas principalmente do universo construído através do elemento que ele já falou, que é muito importante para mim, para a Rogéria, para o Paulo, para vocês, né, que para o universo hoje é a água doce. E a grande questão é da água doce, né? E o Paulo constrói dentro dessas parcerias, que faz parte, né, do processo de criação dele, de um universo de referência, né, que se vocês forem clicar aí pela internet, né, fotos de Piraju, vocês vão se encontrar a água azul, a água verde, a água marrom, a água incolor, você não sabe, sabe? Dentro disso, ele demarcou uma poesia, né, uma verdadeira poesia, né, em parceria com o Mael Maranhão, que é outra referência para a gente, que é Água Boa, que ele vai contar um pouco dessa história para vocês. Bom, Água Boa, claro, é uma canção já voltada para esse olhar d'água. Quando eu percebi que eu ia ficar por aqui, eu percebi isso gradualmente, porque eu ia para o rio para nadar, evidentemente, e entendi que além de nadar, né, voltar para minha casa, pegar meu gol e ir embora para Bauru, que eu dava aula lá também, eu falei, poxa vida, eu quero ficar, eu vou ter que dar um jeito nessa minha história com essas águas. E já era um tempo que eu tinha saído de São Paulo, né, e falei, vou ficar em Bauru para dar uma segurada de onda, né, fiquei 5 anos em Bauru. Mas, gente, olha que incrível. Eu começo a desenvolver uma dor de cabeça
de centro, assim, sabe? Acima do nariz, como se fosse um risco. Bom, e só que era engraçado. Eu chegava em Santa Cruz, sumia. E isso foi me dando um certo estranhamento. E aí eu fui ao médico e tudo. E eu estava com uma pressão, a pressão de Bauru, do clima de Bauru, muito quente, clima desértico, enfim. Eu desenvolvi uma pressão ocular, alguma coisa assim. E o médico me disse, viu, fique à vontade, resolve sua vida porque se você continuar aqui, você vai tomar remédio. Agora, se você vai embora, chega em Santa Cruz, mais ou menos, Santa Cruz é um pouco antes aqui de Piraju, né? Você chega ali, passa a dor de cabeça, você resolve. E aí, lógico, eu resolvi e entendi que ficar próximo a esse rio me fazia bem. Então eu segui primeiro esse compromisso do fazer bem, né? do sentir-se bem, vamos dizer. E claro, isso que eu estou dizendo para vocês, lamentando sempre a partida dos meus amigos, né? Das pessoas com quem eu estudei, com quem eu convivia. Porque é uma cidade do interior como outras, as pessoas vão embora, né? As pessoas vão tocar a vida, vão encontrar caminhos, enfim. E nisso, gente, eu fui ficando. Quando surgiu a Água Boa, já surgiu nesse contexto poético, primeiramente, né? E depois ela foi tomando forma, vamos dizer. E quando fiz Água Boa, é, cidade onde a água faz curva, a curva do rio, a rua da margem do rio, e fui misturando esses instrumentos. Olha, gente, verdade, essa época eu estava quase morando dentro do Rio, porque eu não saía de lá. E um amigo compositor me disse, como citou o professor Luciano, um amigo chamado Mael Maranhão, um compositor também, com o qual eu divido várias canções. Mas Água Boa é minha, especificamente, e Mael Maranhão fez Cidade do Interior. Cidade do Interior é Piraju, uma canção dele, Cidade Deusa do Amor é Piraju. Muito bem. E nós circulamos com essas duas canções, claro, porque dois compositores e com músicas que a gente apresentava num lugar que era uma nave mesmo, assim, no meio da cidade, chamada Clara Lua. O, a década de 1990, a gente atravessou com essa casa que era um bar. Um bar que vocês entravam assim, não tinha assim, 3 lugares e só, né? Um balcão de pedra e acabou. E ali você bebia, você pedia a sua bebida e ia para a calçada. Mas aí você subia 2 pequenos degraus ao lado e entrava numa sala de música. E essa sala de música, caros alunos, caros professores, era uma coisa fantástica porque a gente fazia música. E as pessoas se encontravam ali com essa música. E os compositores a gente gostava muito, porque era o público que nós tínhamos para, né, dividir nosso trabalho. Então foi uma fase, gente, muito importante. E eu fazia mestrado nessa época em São Bernardo do Campo, mas eu tinha maior gosto em entender que, olha, eu tenho também esse trabalho de música, esse compromisso com a música para a gente fazer, para a gente não deixar isso morrer. E aí a gente parte para um ativismo cultural, ambiental, e que nos acompanha até hoje, que a gente vai fazendo isso desde sempre, misturando essas frequências. E com Mael Maranhão, especificamente, nós compusemos juntos, por exemplo, isso aqui, ó.
Moleque sapo. Esqueci, gente, peraí. Moleque sapo feito a festa da janela. Errei de novo. Moleque corre, taca pedra na vidraça. Joga descalço no campinho alagado. Tem formigueiro lá no pé de gabiroba. Outro piá com a boca cheia de goiaba. Então conheço os pecados dessa rua. Outra palavra, uma beata, nem se cruzam. Moleque sapo feito a festa da janela. E o mundo põe tudo no coração. Feira, capoeira, coisa pra se ter cuidado. Melhor sair pra não tomar no outro lugar. A cidade já é um campo minado. Essa cidade deixa muito a desejar. Isso eu fiz com uma Elma Aranho, chamada Piá, e às vezes a gente tocava isso, por exemplo, porque ela tem essa, né, melhor sair para não tomar no outro lugar e tal. Tinha gente que olhava e falava, o que eles estão falando? Né? Mas a gente gostava porque era a plateia que nós tínhamos em Piraju, fazendo música em Piraju, e depois saindo para festivais e tudo mais. E é uma grande canção que eu ainda penso aí, vou sentar um dia com o Luciano e a Rogéria, vou fazer um disco específico com essas canções e vou presentear vocês depois. Rogéria, você prefere direto? Você quer fazer um intervalinho? Porque agora a gente vai entrar numa outra pegada, que é a pegada um pouco mais contemporânea, que vai cutucar um pouco. Quer fazer um intervalinho com os alunos? Quer fazer um intervalinho, pessoal? Para a gente começar numa pegada final agora que vai relacionar um pouco mais com os seus alunos. Gente, vamos? Os meus alunos estão... Pode ser. Então vamos fazer, daí a gente toma uma aguinha e a gente retorna. O que você acha, Rogério? Tá bem. 10 minutinhos, 5 minutinhos, quanto? Pode ser 10 minutinhos, a gente toma um cafezinho com leite, que é o que o Paulo gosta, viu, Rogério? Pronto. Combinado, então. 10 minutinhos e estaremos de volta. Tá. É o rio que alimenta aí o Vigor. Que nos alimenta, né, Vigor? Oi? Esse rio é o rio que nos alimenta, né? Totalmente. Totalmente. A gente tem toda a noção disso. Por isso que eu falei para você inicialmente que esse vertedouro mexeu muito com a minha estrutura, sabe? Uma obra daquele porte, daquele tamanho. E me assustou. Mas, enfim, né, Rogério, a gente entende que esse processo pandêmico e essas reuniões, esses encontros, e as pessoas não saberem direito o que será feito numa obra desse porte, não é esquisito? Por isso que vertedouro, a hora que eu me senti mal lá na ponte, eu olhei para aquilo e escrevi imediatamente, vejo o vertedouro, não sei. E a resposta da cidade é essa, que obra é essa? Ninguém sabe. Então esse rio... Ai, não, muito estranho, muito estranho. Muito estranho, muito estranho. Eu preparei aqui algo, no finalzinho, depois, quando a gente terminar, eu compartilho com o pessoal sem o vertedouro, obviamente. Isso. Depois eles terem noção, né, da dor e da estranheza. Isso mesmo. Para eles entenderem o impacto disso. É exatamente isso. Agora, ele continua inspirando, né, Rogério? Porque é isso. Os alunos podem depois entrar nas minhas páginas lá. Eles virão, na verdade, que é um trabalho cênico, vamos dizer, né, de fotografia e microtexto, e que é isso que eu absorvi também do curso de comunicação, porque, né, eu já entendia que essa coisa da arte, né, dentro da educação, eu precisaria de um caminho para seguir, né, para levar isso adiante.
E, então, o advento fotográfico e os cenários e um celular, eu faço disso né, uma outra mistura também. Sim, E vou apresentando o meu trabalho lá com essa referência. muito legal. Aí, ok. Mas eu quero dividir também, Rogério, música com eles, com esses alunos. É, Aron, isso para a gente fazer contato. Eu queria falar depois com o Wendler, vou mandar para ele alguma coisa, né, o link de fotografia mesmo, mandar alguns links para o Vitor, para a Isadora, essas pessoas que estão aqui com a gente. Rogéria? chegou. Sim, depois compartilha o link, tudo onde eles podem ter acesso a todo o material. Sim, farei isso. Luciano, a palavra é com você. Já estamos aqui a posto. Aí ainda consegui encerrar o outro evento, Rogério. Deu certo? Deu certo. Deu? Foi super elogiado também. Legal. Ô, Rogério, depois, assim, o meu editor aqui do site de Piraju já quer que depois você disponibilize a gravação para a gente colocar no site, tá? Se vocês autorizarem. Claro. Depois a gente faz uma ediçãozinha só tirando esses barulhos no meio, né? Isso. Agora, gente, a gente vai retomar com vocês uma época um pouco mais para vocês entenderem, dentro dessa reflexão solicitada pela professora Rogéria, que é o processo de composição. E o processo de composição, essa composição que a gente vai trabalhar com vocês, essa química que a gente está fazendo, essa composição no universo das pessoas e das coisas, que traz um elemento que o Paulo hoje trabalha, que é o seguinte, é um ativismo, né, que a gente não pode denominar se é ativismo cultural, político, filosófico ou cultural. Ele é apenas um ato, né, uma composição. E para ele, você responde todo o processo, né, a sua posição política, o seu universo, a resposta à indignação, a resposta né, aos momentos de dor ou de prazer, ele se dá pela arte. E a gente, é fazendo arte que a gente constrói um novo universo. É fazendo música. E essa música, ela tem cores, essa música, ela tem luz, essa música que ilumina. Então, a gente gosta de fazer arte, a gente gosta de fazer bagunça, né? O Paulo, ele vai trabalhar com poesia, né? O tempo inteiro com poesia. A gente fez o mural, daqui a pouco eu vou colocar para vocês a imagem do mural, que foi meio da composição da música de poesia, junto com outro ativista, que é o Carlos Mozilli, que são pessoas que dão resposta pela arte, né? Não é você postando coisas de indignação ou não, ou atacando um político ou esse, que você vai mostrar que você é um ativista político ou que você é um ativista cultural. Mas é fazendo arte, é fazendo as suas coisas. E essa arte, ela não é só essa arte que a gente fala desconstruída, não. Ela pode estar, a gente está fazendo agora. Agora é o momento de arte. E o Paulo vai contar para vocês agora esse processo de composição, da composição das cores, a composição da luz, a composição, essa química que ele tem, que ele transmite, né, tanto do universo público quanto do universo privado. Paulo? A água, na era, é a chuva. E a chuva lá fora, madrugada. A canção aqui é toda hora. Essa poesia do universo do Haikai, trago muita coisa do Haikai por gostar, por ler bastante Paulo Leminski, enfim. E eu joguei tudo isso na música.
Então, assim, como eu acabei de dizer esse texto para vocês, que está gravado num disco de um parceiro, que depois eu passo o link também para vocês, que é Daniel Viana, que é outro músico sensorial, desses elementos também da palavra, da cor, da água, enfim. Mas na hora que eu pego esse texto e transformo em música, que é, na verdade, por exemplo, a água na era é a chuva lá fora a madrugada, e a canção aqui é toda hora. A chuva lá fora a madrugada, a água na chuva é a era, mas a canção aqui é toda hora. Quem dera ser o sol, eu sou um pingo d'água deslizando sobre as folhas de Clarice. Aí o que acontece? Essa mistura do elemento poético com Clarice Lispector, e aí a gente vai para o estúdio. E todos esses encontros, meus queridos, esses encontros geram, como é que eu diria para vocês, a gente vira um estupim do fazer cultural, do procedimento, para a gente mexer com esses elementos também. E eles vão para onde a gente quiser, porque você vai levar isso para onde for. E o que vale, eu acho, como resposta para tudo isso, a arte precisa de recepção. Ela precisa da recepção humana, que está em todos os processos. Por exemplo, vocês já ouviram falar, Rogério, você já ouviu falar que a gente corre o risco, por exemplo, de desenvolver labirintite, essas coisas que dão na visão, né? Vocês já ouviram falar que você pode correr o risco de entrar num supermercado onde as cores explodem na sua frente e sua íris não aguentar aquilo e você passar mal? Alguém já ouviu falar isso? Pois é, eu passei mal com isso. Até descobrir que era isso. Vão vendo. Então, assim, entre no supermercado correndo, né? Porque a vida diária faz você pegar um carrinho e sair correndo com o carrinho para pegar coisas e, de repente, se deparar com aquele espaço ultra colorido e você passa mal. Você olha, de repente, rapidamente para uma coisa, desvia, pronto, labirinto. Eu jamais imaginei que isso acontecesse. Isso aconteceu comigo. Um labirinto específico na sua íris, percebe? Ela se enche de cores e você não dá conta daquilo. Eu estou dizendo isso porque fica claro que se você tiver, por exemplo, pense num piano em uma escola. Já viram isso, né? Já presenciaram isso. Um piano numa escola. Vocês já perceberam pessoas querendo tocar esse piano? Vocês já perceberam pessoas querendo tocar sem conseguir tocar? Muito bem, que, né, passa a ser um problema para a gente, ouvintes, né? Mas vocês já se depararam também com alguém que sentou e tocou? E que ficou bacana, e que chamou todo mundo? Então a música é isso, a arte é isso. São propulsões que pela recepção você vai fazer o que tem que fazer. Então, assim, claro, posso falar muito mais para vocês como professores de recepção artístico, cultural, recepção. Encontrar um aluno seu que saiba produzir todos esses procedimentos e ele está ali com você, né? Mas eu acho que, além disso, a gente sabe que acolhimento, é isso,
é acolhimento, meu nome. Alguém respondeu aqui. Eu percebo, por exemplo, que isso vai além, porque posso estar numa feira comprando comida, né? Tudo é uma questão de recepção. E posso me deparar com artistas em qualquer lugar, em qualquer situação, inclusive. E eu acho que essa arte, pelo que eu sei da minha música, porque é isso mesmo, ela sai da palavra, mas ela tem esse instrumento como soma, né? Uma coisa conectada à outra, na verdade. E essas duas coisas, quando elas se mostram, elas andam juntas mesmo. E elas são feitas das pessoas. Então, o encontro dessas duas coisas, palavra e música, para mim, sempre, sempre. E de uma maneira, assim, eu não me cobro muito por esse processo, de forma alguma. Eu apenas me coloco pronto para esse processo. Porque às vezes pode ser que eu não consiga obter resultados ali, mas eu estou sempre pronto. É como se fosse uma roupa, percebem, né? E eu visto isso o tempo todo para seguir meu caminho, meu campo de dúvidas e acolhimentos. É isso, Luciano. Olha isso. Campo de cores. Um jardim é jardim em qualquer lugar. Mas não em qualquer solo. Um jardim é jardim em qualquer lugar. Mas não em qualquer solo. Faça o solar na canção. O jardim da sua casa. Abra setembro em abril. O jardim da sua casa. Abra botões se abrindo, bote fé no amanhecer sereno. Cada flor tem seu tempo, dentro, 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 dentro. Ouça bem as raízes, vá fundo, fundo. Crie pés no mundo, pise, pise, pise. Mas não esqueça, o jardim da sua casa. As sementes para milhões de asas. O jardim da sua casa. Fizemos isso aqui, eu e um parceiro chamado Dani. Está gravada num disco chamado Do Coração dos Pés. Alguém já sentiu o coração bater no pé? Ah, né? Uma sensação estranha de você estar muito afobado, você está muito... E o jardim é jardim em qualquer lugar, mas não em qualquer solo. Nós vimos uma florzinha de rua saindo do meio do cimento e aquilo tudo era cinza, mas a florzinha verde. Tá tocando alguma coisa? Não, parou.
E aquilo me chamou a atenção da gente, numa rua de São Paulo, num trânsito infernal, e a gente fez isso. E a gravação é linda. Depois eu vou mandar um link também para vocês. E esse disco chamado Do Coração dos Pés, ele se envolveu, já era coisa interessante. O Dani Viu, um cantautor que mora na Mantiqueira, que tem um estudo sobre povos indígenas bacana na USP também, está fazendo mestrado nessa área. E as capas do disco, do Coração dos Pés, as capas feitas com pedaços de tecidos do mundo. Então, assim, é um trabalho interessantíssimo, porque o disco vem com esses tecidos de várias pessoas que viajaram e mandaram um pedacinho de pano daquele lugar para que essas capas fossem confeccionadas, e um super trabalho. E que eu tive a honra também de participar, e que é um compositor que está sempre comigo, mergulhando aí nessas águas. Ele é filho de pirajuense, filho do Oswaldinho Viana. Certo? Rogéria, então, para a gente encerrar agora, Paulo, com chave de ouro, né? Eu vou pedir para o pessoal não passar o link, vocês vão descobrir, né? Aí no SoundCloud, onde a gente tem clique aí, gente, paralelo, Paulo Vigu, tem uma imagem aqui e uma música feita pelo Paulo Vigu, por Estel Luz e pelo Bruno PT, que é uma marca, talvez, desse universo que a Rogéria solicitou para a gente mostrar para vocês. Quer dizer, a cor sem cor, tá? A cor invisível, certo? A cor imaginária, tá? Que a gente, às vezes, não identifica e está tão próxima da gente, né? São essas luzes que, para nós, né, foram inspiradoras para mim, para o Rogéria, para o Rigu, as cores do Rio de Piraju, por exemplo, e as cores das pessoas, das coisas, né, cada detalhe da vida, né. Diz que para a gente estar em paz, né, a gente precisa estar em harmonia com as pessoas, com a natureza e com a gente mesmo, né. Falo muito que é Deus, né, Deus está na gente, né, mas esse Deus é a própria vivacidade da gente, a gente está presente nisso. Então, dentro desse universo, a gente encerra agora com paralelo, né, para vocês terem uma ideia, acessem aí para você. Eu vou deixar como surpresa, nem vou colocar o link para vocês descobrirem de que imagem nós estamos falando, que está lá no SoundCloud, onde o Rigu traz, o Rigu, o Eristal e o Bruno PT traz. Paulo, as palavras finais são suas. Olha, Luciano, primeiramente, né, pela memória, pelo que a gente teceu juntos aqui com a Rogéria e os alunos, primeiramente um prazer enorme ter contribuído, ter dividido esse trabalho, ter trazido com vocês esse fio, né, de condução, de criação, e entender que essa criação artística, ela se aprofunda com essa recepção. Ela só é possível com essa recepção. E que o quanto essa criação é, de fato, que vocês estão me mostrando isso, o quanto isso é colorido, o quanto isso, né, vem da luminescência, o quanto isso vai para a água, Luciano, que é a água que a gente mergulha, que é a água que é nova toda hora, né, e que isso me causa um espanto, porque eu sei, por exemplo, por que a minha cidade não precisa dar conta de tudo isso. Porque, gente, é água nova toda hora. É uma bomba imensa d'água passando no meio de uma cidade. A gente não dá conta. Mas eu já entendi quem falou que é para dar conta. Não é mesmo, né? Mas o mergulho, sim. O mergulho, eu posso dizer para vocês. Então, assim, encerro dizendo aqui que eu gostaria
de trazer essas pessoas para cá, né? O Andres, Vitor, Isadora, Luciano, as pessoas que eu estou vendo aqui no meu box de chegada, Gabriel, venham com a professora, venham para cá. Vocês vão entender esse rio, vocês vão entender o quanto eu tento aqui não responsabilizá-lo de nada, né, do lugar onde eu moro, porque ele passa com muita água, com muita graça, com muita classe, e é ele que me inspira. Então eu fico agradecido a vocês muito por eu poder mostrar isso para vocês aqui, um pouco do meu trabalho. Eu acho que eu passei para a Rogéria alguns links de contato. Eu gostaria que vocês fizessem contato comigo para eu poder enviar para vocês outras coisas. Me achem lá no Facebook, no Instagram. Eu gostaria de continuar a nossa conversa depois aí. Ok? E muito obrigado, Luciano Maluli, sempre, meu irmão, que está sempre comigo nesse caminho, nessa incursão de poesia, música, educação, silêncios, pausas, água. E a Rogéria, uma guerreiríssima, uma figura incrível, que eu me lembro dela exatamente na cidade, mas já estudante, já envolvida com química, com todo esse processo que ela trabalha com vocês, né? E pessoas queridas por mim. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Foi maravilhoso. Para a gente terminar, eu preparei também um negocinho bem rápido, 2 minutinhos, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, disso que vocês trouxeram, né, como eu também só vejo cores em absolutamente tudo, né, do verde, né, que vocês citaram, da água, que eu sei que Piraju acaba inspirando esse verde em todos, uma explosão de tons diferentes, né, principalmente do quintal e da visão, né, do Paulo Vigu. Então, eu queria terminar. Eu não sou poeta, gente, então eu vou ter que usar um outro poeta, né, para poder encerrar isso com vocês. Então, eu peço licença agora, rapidinho, para fazer uma apresentação muito rápida, né? E isso, na verdade, é só um desfecho que eu queria ter com relação a esse verde. E aí eu fui buscar alguém que... Vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, eu fui buscar uma ode, né, a cor verde, né, que tanto nos inspira, que tanto lembra Piraju em cada cantinho, né, seja nas águas, seja enfim, na natureza, né, como o Vigu falou, quando eu chego também em Piraju e ali perto do cemitério, estou descendo para casa do que era da minha avó, que agora é da minha tia Fátima, né, a primeira imagem que eu tenho é da natureza, né, são os tons verdes, né, então eu trago aí um pedacinho de uma apologia ao verde aí que Neruda faz, né, onde ele mostra, né, essa plenitude do verde, tá? Então, eu gostaria de ler rapidinho para vocês só essa partezinha. A poesia ela é linda, o poema é lindo, é enorme, e é realmente de alguém que é apaixonado aí pelo verde, entendendo, né, as diferentes expressões e explosões do verde, né, em todas as nossas vidas, né, de formas diferentes também. Né? Então, a poesia diz mais ou menos isso, né? Quando la tierra foi calva e callada, silêncio e cicatrices, extensiones de lava seca y piedra congelada, apareció el verde. El color verde, trébol, acacia, río de agua verde. Se derramó el cristal inesperado y crecieron y se multiplicaron los numerosos verdes, verdes de pasto y ojos,
verdes de amor marino, verdes de campanario, verdes delgados para la red, para las algas, para el cielo, y para la selva el verde tembloroso, e para as uvas verde ácido, né? Ácido verde. E aqui eu trago, então, né, as imagens, né, dos verdes que nos remetem, então, aí a uma lembrança que me remete tanto à infância, adolescência, né, que me dá vida, né, e ao famoso rio que o Vigu tanto, né, nos encantou aí, cantou, né, e declamou aí na forma de poesia aí essas águas boas, né, essas águas ótimas, né? E aí o poema ele segue e ele vai até lá na parte de luminescência, então se alguém depois quiser, obviamente, né, seguir aí com Neruda, né, mas eu queria somente trazer isso, então, né, como também uma memória agora das cores, né, da percepção do verde, né, nos trazendo, então, luzes invisíveis também, né, na forma aí de lembranças, memórias, e isso é muito forte nas nossas vidas, né, então, é o que nos remete, né, a expressão das cores, né, de certa forma, para nos levar em lugares conhecidos e desconhecidos. Então, eu queria agradecer infinitamente aí o Paulo Vigu e o Luciano Maluli, né, pela experiência, pelo encontro, né, foi um encontro, né, que, segundo Spinoza, né, um bom encontro é aquele que aumenta a nossa potência de agir, e acho que foi isso que aconteceu hoje, espero que seja a primeira de muitas outras, né, iniciativas que a gente possa aí trazer, né, para um diálogo plural, né, entendendo que a sociedade precisa também, né, ter esse diálogo mais amplo, e para os nossos futuros professores que se inspirem, né, que se inspirem na arte, na música, né, na comunicação social, né, como uma via, né, na verdade, importantíssima, né, principalmente nos dias de hoje, né, e que leve, então, né, o diferente para fazer a diferença aí na educação. Tá? Muito obrigada, menino. Muito obrigada. Até mais. Divirtam-se. Tchau, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, Rô. Obrigado. Tchau, querido.